toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida. E hoje, se unindo à nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. Porque se você quer emoção, um grande jogo de futebol, decisão, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Daqui a pouquinho, no Templo do Futebol, no Maracanã, Flamengo e Fluminense estarão disputando o título do Cariocão 2020. E você vai ver só aqui no SBT. Seja muito bem-vindo. Divirta-se. E ao nosso lado, duas feras que já sentiram gosto de título de campeonato carioca, de outros títulos, por essas duas camisas pesadas. Carlos Alberto, boa noite. Atirson, boa noite. Eu começo perguntando para você, Carlos Alberto, o que é um Fla-Flu decisivo? Boa noite, Theo, boa noite, Atirson, boa noite a galera que vai estar nos acompanhando aqui em casa, né? Em casa pelo SBT, enfim. Esse Fla-Flu representa o peso de um dos maiores clássicos do país, de um clássico charmoso, um clássico que tem tradição, que já teve grandes jogadores representando ambas as equipes. Então, acho que é um privilégio hoje a gente está podendo transmitir uma final e essa final sendo o Fla-Flu. Atirson, o que é o Fla-Flu? Por que o Fla-Flu é diferente? Boa noite. Boa noite, Theo. Boa noite, Carlos Alberto. É charmoso, né? Mexe com duas grandes torcidas, mexe muito com a paixão do torcedor, tem história. Isso não tem jeito. É uma decisão. Isso traz cada vez mais a responsabilidade, porque daqui a alguns anos, esse momento que o SBT está nos transmitindo, vai ser para a eternidade. Então o torcedor que está assistindo hoje vai lembrar pro resto da vida esse grande momento que o torcedor tanto espera, que é uma decisão. E decisão, cara, fica marcado. Pois é, o Flamengo tem a vantagem, o Flamengo venceu o primeiro jogo domingo por 2-1, joga por um empate. E a gente vai saber agora das coisas do Mengão. Depois de um 2019 incrível, com direito a título brasileiro e conquista da Libertadores, o Fla começou o ano com uma equipe de garotos da base na disputa do estadual. Isso porque o elenco principal ainda estava de férias. E a garotada rubro-negra até que fez bonito na fase de classificação na Taça Guanabara. Perdeu apenas um jogo justamente para o Fluminense. O elenco principal foi a campo já na reta final do primeiro turno, com reforços para a temporada como Michael, Gustavo Henrique, Pedro, Léo Pereira, Pedro Rocha e Thiago Maia. O início do ano do Flamengo foi repleto de muitos títulos. O time continuou com a pegada do ano passado e ganhou a Taça Guanabara, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o time do Jorge Jesus teve 100% de aproveitamento e ficou em primeiro lugar na colocação geral do campeonato. Mas na final da Taça Rio, o Flamengo deixou escapar nos pênaltis diante do próprio Fluminense a possibilidade de ser campeão antecipado. Chegou então a decisão do estadual. Na primeira partida, Pedro e Michael marcaram e o rubro-negro venceu por 2-1. Hoje, o Fla precisa apenas de um empate para soltar novamente o grito de é campeão. Mas do outro lado tem um Fluminense reforçado, um Fluminense com uma garotada, um Fluminense que não vence um título há 7 anos e está com apetite. Vamos ver as coisas do Flu? Um time com caras já conhecidas. O Fluminense apostou na chegada de jogadores experientes como Egídio, Hudson e o Wellington Silva para se juntarem a Ganso, Nenê, Matheus Ferraz e Muriel. Ao mesmo tempo, vieram também jovens como o peruano Fernando Pacheco e o uruguaio Michel Araújo, que se somaram aos talentos de Xerém Marcos Paulo e Evanilson. Com equilíbrio entre experiência e juventude, a equipe do técnico Odair Hellmann começou a temporada marcando 14 gols em 6 jogos na Taça Guanabara, competição da qual foi desclassificada justamente por seu maior rival, o adversário de hoje. Para chegar à decisão de hoje, o Fluminense venceu 3 dos 5 jogos da Taça Rio. Até a paralisação do campeonato, a equipe havia marcado 11 gols. Em junho, em plena pandemia, Fred chegou para se juntar ao elenco que estava voando em campo, mas o retorno do Fluminense aos gramados não foi tão bom assim.
O time ficou 3 jogos sem marcar e chegou até a perder para o Volta Redonda por 3-0, mas desencantou na final da Taça Rio justamente contra o Flamengo e conquistou a parada na disputa de pênaltis, numa noite inspirada do goleiro Muriel, que pegou 2 cobranças. No primeiro jogo da decisão do campeonato, uma derrota por 2-1, mas foi o time de guerreiros quem teve as melhores chances. Isso encheu a torcida tricolor de confiança e o time promete entregar a alma em campo. Carlos Alberto, qual é a desse Fluminense que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no campo do SBT? Então, o Fluminense é um time muito leal, né, ao esquema tático que o Odair tem pedido para os seus jogadores. Eu acho que à medida que voltar esses jogadores experientes, não hoje, que hoje a gente está falando de uma final, mas eu acho que a ideia do Fluminense hoje é estar bem reforçado e obediente nessa questão tática e ser um pouco mais ousado do que o primeiro tempo do primeiro jogo para sair daí campeão. Adilson, a imensa torcida do Flamengo está esperando ver aquele Flamengo do começo do ano, do final do ano passado, do técnico Jorge Jesus. Hoje é o dia? Exatamente. O torcedor se habituou e se acostumou a ver o Flamengo pressionar, jogar com amplitude, profundidade, propor o jogo, pressionar o adversário com um encaixe de pressão individual, coletivo. O Flamengo não conseguiu retornar com essa mesma conceito e ideias. Por isso que o torcedor cobra muito. Então é natural que hoje é um grande dia para fazer isso, para tentar levar o título do Flamengo. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho a bola rolando, então vamos até o gramado do Templo do Futebol. Alô, alô, Smigo! Muito boa noite, Théo José, boa noite a ti, Carlos Alberto, todo esse público enorme do SBT pelo Brasil inteiro assistindo a gente. Eu estou aqui na porta, praticamente na porta do vestiário do Flamengo, olhando o túnel aqui do Maracanã. Acabaram de passar todos os jogadores do Flamengo voltando do aquecimento, e o grande destaque nesse time de craques é o Jorge Jesus, que está completando 1 ano de Maracanã, invicto. São 32 jogos, 28 vitórias, apenas 4 empates. Ele que está no meio dessa polêmica aí, se ele vai continuar ou não depois dessa final. Grande Théo José, daqui a pouco a gente volta, estamos aqui. E essa a gente pode ter durante o jogo, logo após o jogo, aqui no SBT. Jorge Jesus fica ou vai embora? Agora, vamos saber das coisas do Fluminense, o destaque do tricolor das Laranjeiras. Tiramos ela do estúdio. Alô, alô, Isabelle Benito. Alô, alô, Théo José, boa noite a ti, sou Carlos Alberto. Eu estou de máscara, mas eu estou com um sorrisão. Alô, Brasil, os jogadores do Fluminense estavam bem concentrados, viu? Eles deixaram agora há pouco aqui o campo e a gente ficou de olho no destaque, que é o jovem Evanilson, que marcou o gol, né? O atacante que marcou o gol no último jogo. Tem o peso de estar no lugar do Fred, que é experiente, é o grande ídolo, mas eu vi vocês falando aí, é a representação desse Flusão, que é a renovação e a juventude, né, Théo José? É verdade, daqui a pouquinho a gente vai ver esses dois times no gramado. E o SBT já chegou antes ao Maracanã. Aí você tem imagens belíssimas do Maracanã. Você vê ali uma faixa 42 milhões com vocês. Estivemos nos vestiários. Você vai vendo aí todo o protocolo também com relação aos vestiários. Primeiro o vestiário do Flamengo. Aí você vai vendo o vestiário do Fluminense. Isso também antes dos jogadores chegarem, tudo prontinho, tudo organizado nesse clima de decisão. E você também, de todo o Brasil, ajuda a gente a fazer a transmissão aqui no SBT, através da hashtag Fla-Flu no SBT. E a galera já vai participando, a torcida já vai aparecendo.